Olá pessoal, não se assustem com a minha maquiagem, ela ficou um pouquinho mais chamativa do que eu estava prevendo. Mas enfim, hoje eu estou aqui pra gente conversar um pouquinho sobre uma das minhas leituras finalizadas desse mês, que é uma lista quase definitiva de piores medos da autora Crystal Sutherland. Eu recebi esse livro em parceria com a editora Out pra ler e resenhar pra vocês, e é isso que eu estou fazendo aqui hoje. Esse livro eu também li naquele formato que eu falei pra vocês na última resenha aqui do canal, é um formato meio que de vlog que eu estou fazendo. Então eu estou pegando esses livros de parceria e fazendo alguns vlogs de leitura lá nos meus stories do Instagram, pra depois eu trazer minha opinião completa aqui pra vocês. Então, se interessar, me sigam lá no meu Instagram, porque eu estou aí fazendo esse negócio meio diferente. Bom, uma lista quase definitiva de piores medos vai contar a história da família Solar. A nossa protagonista é a Esther, é uma das netas do patriarca da família, e o avô da Esther conta que ele já encontrou a morte 3 vezes durante a sua vida, a figura da morte. Ele também diz que a morte lançou uma maldição sobre a sua família, então eles estão condenados a morrerem pelos seus piores medos. Todo mundo da família Solar vai morrer de acordo com o seu pior medo. A Esther acredita fielmente nessa história, ela é a nossa protagonista. Quando ela ficou sabendo dessa maldição, né, que assolava a sua família, ela decidiu fazer uma lista de medos quase definitivos para que ela sempre estivesse a um passo à frente da morte. Então ela nunca seria pega de surpresa, já que ela enfrenta os seus medos colocando esses medos numa lista. Nesse livro nós vamos acompanhar justamente a Esther e o seu amigo Jonah enfrentando os medos que ela colocou nessa lista para que ela possa encontrar a morte, né, que o seu avô foi a única pessoa da família que encontrou a figura da morte, então ela quer encontrar a morte também para fazer com que essa figura da morte tire a maldição da sua família, já que todos estão extremamente obcecados com isso. Esse livro foi uma bela surpresa, positiva e negativamente falando. Eu tive pontos positivos e alguns pontos negativos que foram bem negativos. Então eu acho que essa resenha vai ser muito importante pra gente discutir essas questões. Logo no início, eu sempre falo pra vocês qual foi a minha nota, e eu dei 3,5 estrelas pra esse livro. Como eu falei, eu consegui tirar algumas coisas positivas, mas esse é um dos livros que, quanto mais eu penso nele, menos nota eu quero dar. Depois que eu terminei, eu classifiquei esse livro com 3,5 estrelas. Li sim em um dia, eu fiquei entretida por um dia, eu senti muitas coisas lendo esse livro. Eu dei 3,5 estrelas porque eu tava meio que na emoção, sabe? Terminei de ler e classifiquei. Levantando os pontos principais que eu queria falar com vocês, eu meio que acho que cada vez que eu penso nele, ele se torna mais problemático. Não sei, gente, eu não sei o que tá rolando com esse livro, mas vamos nessa. Bom, então como eu falei, a nossa protagonista é a Esther, mas a gente conhece muito da família dela também, então eu acho que não é legal falar que a nossa protagonista é a Esther, sendo que outras personagens secundárias são tão importantes quanto ela pra história, mas sim nós vamos acompanhar Esther e Jonah, que é o amigo da Esther que se envolve aí na história pra eles enfrentarem os medos dela. A Esther tem essa lista de quase 50 medos, então durante a narrativa, cada capítulo, mais ou menos, a gente vai enfrentando alguns medos junto com a Esther. Tem medos muito simples, como lagostas, como medos muito mais tensos, como altura. Nós temos medos muito fáceis e medos mais complicados para que ela enfrente. E a parte legal desse livro é que a gente vai meio que destrinchando essa história da maldição, então a gente também tem esse background do avô dela, ela conta a história do avô, como é que ele encontrou a morte 3 vezes, e esse livro, ele aparenta ser um livro muito fofo, assim, apesar do assunto já ser um pouco mais pesado, ele aparenta ser fofo. Eu acho que é pela capa, pela autora, porque essa é a mesma autora de A Química que Há Entre Nós, se eu não me engano. Só que conforme eu fui lendo, eu posso dizer pra vocês com certeza que não é o que vocês estão esperando, porque ele é um livro muito sombrio, tem cenas explícitas de crime, de violência, então é um livro que aparenta ser leve, mas não é. Algumas partes eu fiquei até assustada, porque a autora começou a falar de espírito, de fantasma. Foram pequenas partes, sabe, que me deixaram meio apreensiva. No geral, é um livro muito fácil de ler e você consegue ler num dia com certeza, assim como eu fiz. Só que a questão com esse livro, e eu acho que eu preciso abordar esses pontos negativos com vocês, tá? Não vai estragar a experiência, eu não vou falar spoiler, mas eu preciso comentar sobre esses pontos porque eles são muito importantes que a gente comente sobre. Conforme a gente vai lendo a história e a gente vai enfrentando os medos da Esther, a gente também vai vendo que ela tem sérios problemas familiares, então a família dela está completamente despedaçada por conta dessa maldição. E também nós
temos o Jonah, que é o amigo dela. Apesar dele ser uma personagem secundária, ele também tem sérios problemas em casa, incluindo um pai alcoólatra, e aí vocês podem meio que imaginar a situação que ele tem em casa. E o que me preocupa é que nós temos dois adolescentes claramente com uma vida muito complicada, e eles vão enfrentando os medos a Esther para que ela finalmente encontre a morte e meio que faça um acordo ali com a morte para que ele tire essa maldição da família dela. E para isso, ela precisa encontrar a morte. E como é que você encontra a morte? Se colocando em situações de quase morte, então em situações de risco. E é isso que me preocupa. Essa parte para mim foi muito problemática, porque a partir do momento que você coloca dois personagens que estão com problemas familiares intensos e muito difíceis de lidar, e você coloca essas duas personagens numa série de eventos para tentar se colocar em risco para encontrar a morte, para mim se tornou problemático. Mesmo que seja uma situação fantástica, então mesmo que seja um livro com um realismo fantástico, na verdade eu acho que esse livro é uma grande metáfora, nem muito magia tem ali, mas sim é uma grande metáfora sobre vários assuntos pesados. Você mostra que dois adolescentes estão tentando encontrar a morte, estão tentando meio que barganhar com a morte. Ficou muito romantizado essa situação tão complicada que eles estavam passando. Meio que você vai romantizando essa situação de você buscar uma situação de risco. E eu não gostei disso. Eu acho que é muito diferente de você explicar a situação, de você abordar a situação, do que você ficar romantizando a situação da forma como eu acho que a autora fez. Segundo, gente, que, como eu falei, junto com a Esther, a gente também vai conhecendo a família dela, né? Nós vamos tendo essas personagens secundárias que vão se incluindo na história de uma forma muito presente, porque eles são necessários, né, pra gente entender a história, pra história andar. E uma das personagens principais aí, secundárias principais que a gente tem, é o irmão gêmeo da Esther. E esse irmão gêmeo dela também é uma situação muito difícil de você escrever sobre, de você lidar. E a gente sabe que a Esther não sabe qual é o principal medo dela, ela não sabe como ela vai morrer, ela prefere ter essa ignorância de não saber qual é o seu principal medo, porque ela quer meio que ficar longe da morte, sabe? Ela pensa que se ela não souber, ela não vai sofrer por isso. Ao mesmo tempo, nós temos o irmão da Esther que tem um medo muito claro. Desde a primeira página, a gente entende que ele tem um medo muito grande do escuro, sabe? Ele acha que ele vai morrer por isso. E como eu falei antes, esse livro é, na verdade, uma grande metáfora que a autora fez para abordar doenças mentais e psicológicas. No caso, a Esther meio que estava ignorando. Para mim, ela utilizou o irmão gêmeo da Esther como uma forma de narrativa, como uma forma de romantização para que a Esther fosse construída. Para mim, isso também ficou problemático, porque claramente o assunto do irmão, o que ele está passando e tudo que está acontecendo com ele é o assunto principal do livro. Quando a gente termina o livro, tem uma nota da autora que fala sobre isso. Ela fala que o livro é sobre essa questão. Por que aqui ele foi utilizado para construir a narrativa da Esther? Não era mais fácil você ter utilizado o próprio irmão para construir a sua narrativa em cima? Nessa questão de doenças mentais, doenças psicológicas, eu não sei se eu tô usando o termo certo, me desculpem. Quando eu terminei de ler, eu queria ver algumas resenhas pra ver se eu estava sendo chata ou se eu estava com um certo ponto de razão ali. E teve uma pessoa lá no Goodreads que comentou, assim, que ela tinha abandonado o livro porque ela achou que esse livro, na verdade, foi uma vitrine de doenças psicológicas. Então a autora não aborda nenhuma de forma muito certa, sabe? Ela utilizou a narrativa pra colocar um monte de coisa ali. De certa forma, eu concordo com essa pessoa, eu não acho que essa questão foi bem trabalhada. E o que complica pra mim é que essa é a questão principal do livro, sendo que ele não foi bem trabalhado. Eu não acho que ele tenha sido bem trabalhado. O final é extremamente decepcionante, porque você finalmente descobre qual é o medo da Esther. Foi muito anticlimático, sabe? No final você fica... Era isso? Essa resenha era pra ser uma resenha meio positiva, meio negativa, mas como eu falei pra vocês, quanto mais eu penso nesse livro, menos nota eu quero dar. Não foi completamente horrível, não foi completamente terrível. Eu consegui tirar alguns ensinamentos dele. Os seus medos não te definem, então por mais que você tenha muitos medos na sua vida, você consegue superar esses medos com muito trabalho, sim, mas você consegue superar. Saúde mental é extremamente importante. A autora pega esse ponto no final, quando ela põe os dois personagens na terapia.
história, eles vão sim conversar sobre e vão começar a tratar os seus problemas, sabe, com ajuda profissional. E o terceiro ensinamento aí que eu tirei é que o amor vale a pena. Por boa parte da história, a Esther luta contra o amor, porque ela só se decepcionou durante a vida, não só na questão amor amoroso, mas o amor familiar também. Sim, eu acho que a autora tentou atingir um ponto e ela meio que desviou muito grandemente desse ponto pra depois tentar chegar nele. Eu acho que eu vou acabar diminuindo um pouco a nota desse livro. Eu não curti muito essa questão, porque o problema é que os pontos positivos do livro não conseguem balancear os pontos negativos do livro, sabe? Eu acho que ele ficou muito problemático, eu acho que ele ficou muito romantizado em questões que não eram pra ser romantizadas. Como eu falei, ele não é tão fofo quanto ele aparenta, na verdade ele é bem sombrio, bem explícito, e nós também temos gatilhos de violência doméstica, automutilação e suicídio. Então, se algum desses assuntos for um gatilho pra você, cuidado com a leitura, porque as cenas são muito explícitas. Lembrando, se você tem gatilho com violência doméstica, automutilação e suicídio, cuidado, porque esse livro pode sim atuar como um gatilho pra você. Mas enfim, gente, eu acho que, como eu falei pra vocês, quanto mais eu penso nesse livro, mais problemático ele fica. Eu achei que fosse ler uma coisa ali, outra completamente diferente, sabe? Eu acho que foi um livro que não foi muito bem executado. É isso. Então essa foi a minha resenha de uma lista quase definitiva de piores medos. Essa foi a minha primeira experiência com a autora. Não sei se eu vou ler mais coisas dela, provavelmente não, mas enfim, fica aí a resenha registrada pra vocês. Se você ainda não é inscrito do canal, se inscreva, porque eu estou aqui toda semana falando sobre livros. E se você não curtiu esse vídeo, por favor, deixe o seu curtir, porque me ajuda demais. Deixa aí nos comentários se você já leu, se você concorda comigo, se você não concorda, tudo bem, vamos conversar. Eu acho que talvez eu esteja sendo chata, talvez, mas enfim, preciso que alguém me fale se eu estou sendo chata ou se eu estou sendo sensata. É isso, gente, eu fico por aqui, a gente se vê então no próximo vídeo aqui do canal. Um beijo pra vocês e tchau!